Fala galera, rapaz, o Campo Fala de edição número 9 está começando. Hoje a gente vai receber um cara que, rapaz, dispensa comentários. Mas antes, vou apresentar o cara que está sempre aqui do meu lado, fazendo esse podcast, Douglas Popoto. Muito boa noite, Douglas. Olha, a gente começou o ano voando, viu, amigo? Vai entrevistar um cara que é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tricampeão pernambucano, jogou Libertadores. É pouca coisa não, viu, Popoto? Boa noite. Boa noite. Tem gol em Libertadores também, né? Golaço. Isso. Messi não tem gol em Libertadores. Não tem. Mas assim, é um prazer estar entrevistando um cara que é um ídolo de infância meu, né? Fazer aqui a confissão. E é isso. Vamos lá. Eu escutei, né? Naquele tempo eu escutava muito os gols dele pelo rádio, né? Agora já estou um pouquinho melhor, assistindo pela TV, vendo as equipes dele. É um cara que está aí se consolidando bastante no seu trabalho como treinador, né? E aí a gente vai receber um convidado muito especial, né? Como eu disse, campeão brasileiro com o Santos, campeão da Copa do Brasil com o Sport, tricampeão pernambucano. Um cara que tem se consolidado hoje como treinador ali no top 30 no Brasil. Ele, Daniel Paulista. Muito boa noite, Daniel Paulista. Muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui no Campo Fala de edição número 9 para que a gente possa conversar com os nossos invaders, né? Os caras que gostam de assistir aqui sobre o jogo. Bom, o prazer é meu, né? A oportunidade, agradeço pelo convite, da oportunidade, agradeço ao Douglas também pelos comentários já iniciais, a você, Jonatas, ao trabalho que vocês fazem, é um trabalho interessante. Apesar de não ter participado, eu já vi o trabalho de vocês em outras situações, né? Entrevistas, análises aí de jogo de outros treinadores, de equipes. É um trabalho interessante que eu acho que só engrandece essa discussão sobre o nosso futebol brasileiro. Então, Daniel, eu acho que para começar esse nosso bate-papo, eu acho que um tema para ser o âncora, né, que eu acho que é muito importante, é para falar sobre aquele teu começo ali, né, como auxiliar técnico no esporte. E aí eu queria saber como aquele contexto, né, onde você assumiu o esporte na reta final do Campeonato Brasileiro de 2016, em 8 jogos conquistou 4 vitórias, conseguiu evitar o rebaixamento da equipe leonina, como aquele contexto de assumir um clube naquelas condições te impactou para o profissional que você se tornou hoje como treinador? Bom, eu assim, já como atleta, ainda como atleta de futebol, eu já tinha o desejo de encarar essa nova profissão. Mas sabia que para encarar essa nova profissão não é porque eu fui um atleta de alto rendimento, que consegui performar muito bem na minha carreira, não era por causa disso que eu iria me tornar um grande treinador, que é o que eu desejo, e ser melhor a cada temporada, né? Alcançar sempre um mercado maior a cada ano. E eu precisava me aperfeiçoar, eu precisava buscar mais conhecimento, porque quando você é jogador, você está mais preocupado em executar a sua função, vamos dizer assim, individual, particular. E quando você é o treinador, quando você é o chefe de uma comissão técnica, quando você tem o comando técnico de um departamento de futebol, de uma equipe, você passa a ter centenas de outras atribuições no seu dia a dia, e que o período em que eu fiquei como auxiliar no esporte foram quase 4 anos, né, antes dessa primeira aparição, vamos dizer assim, como treinador numa reta final de Campeonato Brasileiro, fizeram com que eu, talvez não sei se eu estava totalmente pronto para seguir a minha carreira como treinador ali naquela oportunidade em 2016, mas eu já tinha uma bagagem por estar trabalhando e como auxiliar, e ter tido a oportunidade de ter pego grandes treinadores brasileiros que passaram ali pelo esporte naquele período, e que me fez aprender. Tentei enxugar ao máximo o que eu acreditava que era positivo desses treinadores, para que hoje eu pudesse ter
esse conteúdo, vamos dizer assim, deles para ser colocado em prática. E acho que foi muito positivo, né? Em 2016, como você disse, era um momento de muita pressão, de muita cobrança. Tinha um vestiário pesado, né? Diego Souza, Magrão, Richelli, né? Caras... muito bom. O Sport tinha um grande time, mas que infelizmente durante a competição foi se desencontrando e chegou naquela reta final, faltando 8 jogos, numa situação praticamente desesperadora, porque você em 8 ter que vencer 4. Se eu não estiver enganado, a gente empatou mais uma ou duas, eu não me recordo agora de cabeça, mas deve ter sido algo nisso. Então foi um aproveitamento muito alto para conseguir escapar daquela zona de rebaixamento e, consequentemente, ainda classificamos para a Sul-Americana, que era uma coisa totalmente... ninguém falava sobre isso na ocasião. O objetivo era somente deixar o Sport na primeira divisão, e foi o que aconteceu. Conseguimos, com muito trabalho de todos, mas conseguimos naquele momento. Era uma vamos dizer assim, uma gelada, vamos dizer assim, mas pela função que eu exercia no clube. Pelo momento... Pela liderança, né, também, né, que você exercia também, né? Eu tinha que colocar minha cara, não tive medo, não tive receio, e graças a Deus deu tudo certo. Popoto. Professor, aproveitando que estamos no começo de temporada, né, estaduais, Copa do Nordeste, para começar, o senhor, quando ficou no Sport, logo em 2017, após salvar a equipe do rebaixamento, o senhor meio que fez uma mescla, né? Fez um time jogar a Copa do Nordeste e uma equipe jogar o Campeonato Pernambucano. Eu lembro de vários jogos que o senhor entrou com uma equipe basicamente B, uma equipe quase sub-20, que jogaram vários jogadores da base. O Fabrício jogou nesse jogo, o Caio, lateral esquerdo, entre outros. Eu queria saber como é o processo diário para conseguir treinar duas equipes, se é possível, treinar duas equipes ao mesmo tempo e fazê-las serem competitivas a ponto de irem para jogo e competirem bem, até visando essa questão de descansar titulares, já que a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é muito, muito estreito, muito apertado, e muito se fala disso, né, de poupar jogadores em estadual, aliviar um pouco a carga para poder ter gás mais lá na frente. Eu queria saber o quão possível é isso. Olha, possível é. Agora, é necessário que haja um respaldo diretivo extremamente importante para que o cronograma planejado, o que foi colocado nas reuniões iniciais de planejamento de uma temporada de um clube de futebol, ele seja colocado em prática, e não num momento onde você perde um jogo dentro de um campeonato estadual. E a gente sabe que em todos os lugares, os campeonatos estaduais, apesar de muitos diretores, muita gente falar, o campeonato estadual ele não é, entre aspas, tão importante, dá para mesclar, mas quando você perde um clássico, por exemplo, aí você sente a cobrança por não ter colocado a sua equipe principal. As pessoas não conseguem sustentar o trabalho. E no início de temporada, num clube, os clubes que têm calendário completo, se eu não estiver enganado, o Sport tinha 5 competições em 2017. Então, assim, era necessário fazer essa mescla no início de temporada, mas era uma mescla onde nós colocávamos os atletas que não estavam com a titularidade naquele momento e utilizando alguns garotos que nós enxergávamos com potencial da categoria de base, né? Completando ou na equipe para jogar um campeonato estadual, ou para completar num banco de reserva, que já é algo produtivo, porque o atleta, quando vem da base, só dele estar participando de uma relação de jogo naquele momento já é importante para o seu amadurecimento. Então, assim, eu vejo isso como muito positivo. Agora, eu tenho esse certo receio, porque nas oportunidades em que eu tentei fazer isso, e num primeiro momento era o combinado com os clubes, quando você, no momento que não tem um resultado contra um clássico, ou
por um motivo ou outro, o resultado, principalmente no estadual, não acontece, o desespero ele bate e as pessoas jogam tudo que está planejado fora e se reconstrói tudo aquilo que tá sendo feito. O Daniel, ainda falando sobre o início de temporada, né, um tema muito interessante da gente estar falando. Você, principalmente assim, no Confiança, você buscava alguns atletas jovens aqui do Nordeste, né? Você levou o Juba, levou o Mikael, jogadores que tiveram destaque lá no Confiança e depois retornaram à equipe do Sport. Queria saber de você como é que é esse processo de montagem de elenco, né? A depender, claro, do contexto, né? No contexto do Confiança é um, no contexto do CRB é outro, claro que você não teve nem a oportunidade, mas no contexto do Guarani, por exemplo, é um contexto um pouco mais diferente, que você teve a oportunidade de montar a equipe para o início do ano. Queria saber de você como é que você gosta de montar as suas equipes e qual a parcela dos jovens dentro do que você entende. Bom, eu acho que assim, o contexto, como você disse, é fundamental para qualquer montagem de elenco e para início de uma temporada. O contexto do Confiança, como você citou, um contexto muito de dificuldade, porque o Confiança não tem categoria de base, não tinha na época categoria de base, então você não tinha de onde buscar atletas para completar o seu elenco, então você era refém de ter que contratar, 24, 25 atletas para formar um elenco de futebol. Diferente, como você disse, do Guarani, do próprio Sport, que já tem uma estrutura já mais montada, mas cada clube com a sua dificuldade, né? Cada clube com as suas particularidades. O Sport já com uma categoria de base, onde ele fornece atletas interessantes para principalmente o início de competição. O Guarani, apesar de ter uma categoria de base também que fornece atletas, mas talvez não tenha o poderio financeiro que o Sport poderia ter, que o Sport tem. Estou citando o exemplo que foram clubes onde eu trabalhei. E o aspecto financeiro também é determinante, né, na montagem do elenco. O Guarani, quando nós viramos o ano, do ano de 2021 para 2022, o Guarani se valorizou muito, porque o Guarani não brigava por acesso há vários anos, e nós fizemos uma campanha muito positiva na Série B, muito positiva, brigamos até a última rodada, e aquela equipe que jogou aquela Série B ficou uma equipe que praticamente ficou inviável a sua continuidade, e nós perdemos todos os nossos principais jogadores, e você montar uma equipe partindo do zero é sempre muito complicado, é sempre muito difícil. O ideal é sempre ter uma base, uma estrutura, uma espinha já montada de uma temporada para outra, porque aí você faz contratações pontuais. Quando você tem que montar um elenco completo, infelizmente é muito dificultoso, e a chance de errar em contratações ela sempre aumenta. Professor, agora passando já para uma temporada de forma geral, o senhor se caracterizou muito nesses últimos anos como um técnico muito bom nos pontos corridos, né? Fez uma Série B muito boa com Confiança, mantendo Confiança na Série B. Quase subiu o Guarani. Temporada passada pegou o CRB no Z4 e fez uma campanha extremamente segura também na Série B. E se a gente pega até no ano do acesso do Confiança, era mata-mata na época, na Série C, mas a fase classificatória era pontos corridos, e o Confiança fez uma boa campanha nos pontos corridos. Eu queria saber como é esse trabalho diário para manter uma equipe tão focada e regular durante os jogos, porque é bem diferente do mata-mata. No mata-mata você prepara o seu adversário, você vai ter várias semanas para se preparar, tem todo aquele impacto do jogo do dia, né? O jogo grande que a gente fala, mas nos pontos corridos é um jogo atrás do outro, né? Então como é que é isso, esse trabalho, não só de campo, mas principalmente psicológico dos atletas, para manter a motivação deles dia após dia? É um trabalho diário, apesar de ser um trabalho a longo prazo, porque os pontos corridos você precisa trabalhar a longo prazo, mas você também tem que fazer o seu trabalho diário. O trabalho de manutenção do nível de concentração,
de passar aos atletas e os atletas entenderem o seu jeito de trabalhar, eles entenderem que cada jogo é uma decisão, porque depois, no final, esse ponto ele faz falta, né? O ponto que você está desperdiçando no início, ele vai te fazer falta no final e você vai lamentar esse ponto. Então, assim, é um trabalho que não só eu, mas toda a comissão técnica temos que fazer, porque é fundamental. Como você disse, eu tenho conseguido, e acho que isso é um ponto extremamente positivo na minha carreira, de não estar sendo um treinador de curto prazo, é um treinador de estar ficando no mercado brasileiro um período interessante, né? O CRB, acho que foi o clube onde eu menos tive, foram 6 meses, né, de campeonato, praticamente a Série B inteira, foram 31 jogos, né? Nos outros clubes, Guarani, 1 ano de trabalho, no Confiança, a própria Série C, como você disse, foi o campeonato todo, a Série B da outra temporada também foi quase que a sua totalidade, e isso é muito importante. Eu acho que nós temos que aprender com os pontos corridos. Apesar de os pontos corridos já estarem no Brasil há um tempo aí, mas eu vejo que ainda é um tempo pequeno, porque os clubes também têm que aprender a fazer esse planejamento a longo prazo, e nós, treinadores, os dirigentes executivos, os profissionais que trabalham diretamente com o futebol, nós temos que entender melhor o planejamento de temporada e se pautar mais em cima do trabalho e não em cima de um resultado negativo que vai acontecer durante a competição. As oscilações, elas são naturais, mas no primeiro momento de oscilação, você já optar pela troca de toda a engrenagem de trabalho, com certeza esse processo, ele, na sua grande parcela, é um trabalho que vai dar errado, pois nós temos vários exemplos disso. Daniel, agora entrando mais no campo, né, a gente observa que as suas equipes, né, buscam fazer, claro, a depender do contexto do jogo, uma construção de pé em pé, né, muitas vezes, né, fazendo uma saída de 3, você fez isso no Sport com o William Farias, jogando com um volante pelo lado dos zagueiros, ou até mesmo como foi no Guarani, com um lateral fazendo essa saída de 3 ao lado dos zagueiros. E aí eu gostaria de saber de você quais as singularidades, né, para a utilização de um volante, de um zagueiro, o porquê desse posicionamento muitas vezes de ter um volante ali naquela função ou um lateral, é a questão da qualidade em si, ou eles aportam outro tipo de conteúdo tático? Não, eu acho que assim, o primeiro estágio, quando eu vou para um clube, eu olho muito a análise do elenco. E principalmente os jogadores hoje que fazem mais de uma função dentro do jogo de futebol, são jogadores que, no meu entendimento, são jogadores extremamente valorizados. Dentro desse processo, e você citou várias situações que nós fizemos em alguns clubes, principalmente saída de 3, tá? Ou com volante, ou com lateral, nós criamos diversas opções de saída, de construção de jogo nesse sentido, e fomos muito felizes nesse processo. Eu gosto por quê? Porque nesse tipo de situação eu consigo colocar mais jogadores na última linha do adversário, na última linha de marcação. Geralmente quando eu construo numa linha de 3, ou com lateral, ou com volante, particularmente eu coloco 5 jogadores mais ofensivos na última linha de marcação do adversário, e isso faz com que eu consiga ter essa superioridade. Geralmente os adversários hoje jogam uma linha de 4, e quando você tem 5 atletas, você tem essa superioridade. É lógico que você também tem que criar no seu dia a dia mecanismos para que você consiga fazer essa bola chegar nessa linha de 5 ofensiva com qualidade, né, para que eles possam também criar. Não pode ser uma ligação direta, porque aí não tem como se criar oportunidades, triangulações pelos lados ou pela região central do campo. Então, assim, nós temos isso como uma plataforma. É lógico que nós não somos engessados nisso, nós já fizemos outras situações, já colocamos outros modelos de jogo em prática, né? Eu cito até o exemplo das 2 partidas contra o próprio Sport
na Série B esse ano, contra o CRB, em Recife nós colocamos uma linha de 5 defensiva e jogando com 3 zagueiros e não precisando fazer esse encaixe do volante numa saída de 3 ou o próprio lateral. E depois, já no jogo do retorno, já em Maceió, colocamos 3 atacantes, né? Então nós conseguimos mudar a plataforma e ter rendimento ao mesmo tempo. É lógico que no ponto corrido, e aí a gente volta para esse tema, um jogo atrás do outro, é difícil você ficar mudando a cada jogo o seu jeito de jogar. Mas no tempo que você tem dentro do trabalho, nas semanas em que você tem de espaço não tendo jogo, você tem que procurar dar o máximo de conteúdo possível para os atletas, porque você vai precisar de situações importantes aí durante a temporada e eles têm que estar, pelo menos com uma base já de situação, de esquema, vamos dizer assim, para que depois aí a gente vá pincelando dentro daquilo que a gente precisa para enfrentar os adversários. Professor, o senhor falou sobre essa questão de gostar muito de normalmente entrar com 5 jogadores na última linha, né? Acredito eu que 3 atacantes, né? 2 pontas e um centroavante, às vezes um meia e os 2 laterais. Eu queria que o senhor explicitasse melhor a função dos laterais nessa fase ofensiva do senhor. Porque, pelo menos de cabeça aqui, o senhor trabalhou com alguns laterais extremamente agressivos, né? No Sport teve o Samuel Xavier, acredito, trabalhou com o Mena e com o Sander, né? Sander na época inclusive chegava mais ao fundo. No CRB trabalhou com o Romão, que é um jogador de muita chegada. Então, como é que o senhor vê essa função do lateral no jogo do senhor, na parte ofensiva principalmente? Por exemplo, o Guarani, eu trago o exemplo do Guarani, que o Guarani nós fazíamos uma saída de 3 com o volante. E como era o volante que vinha fazer essa iniciação da jogada os laterais, 3, né? Nós adiantávamos bem os laterais, porque nós tínhamos o Matheus Bidu, que agora foi contratado pelo Corinthians e disputou a Série B pelo Cruzeiro. E nós tínhamos o Diogo Matheus, também um lateral direito muito agressivo, muito ofensivo. E os nossos 2 atacantes, que são chamados de atacantes de beiradas, eram 2 atacantes que não tinham somente a beirada do campo, eram jogadores que sabiam trabalhar por dentro, eram jogadores que sabiam se aproximar bem do Matheus Davó ali, que era o centroavante mais centralizado, e conseguimos fazer uma trinca ali por dentro, e isso fez com que o Guarani fosse o melhor ataque da competição durante quase toda a competição. Nós perdemos para o Botafogo na última rodada esse ponto, mas o Guarani produziu muito ofensivamente, muito por causa dessa linha ofensiva, de ter 2 laterais que se espetavam e jogavam abertos, os 2, bem pegando a linha do campo, como a gente diz. E os nossos atacantes de beirada, que em algum momento foi até o Andrigo, que é um meia, que conseguiu fazer essa função também muito bem, fazia esse trio ofensivo bem próximo, jogando na linha central do campo, criando também uma superioridade ali ofensiva pelo meio do campo, e isso fez com que nós produzíssemos muito. Você citou algumas outras situações. Ano passado, no CRB, nós já fazíamos uma iniciação com 3, muito com o Raul Prata, sendo o terceiro homem defensivo. E aí nós dávamos muita liberdade para o Guilherme Romão, porque pela característica e até pelo momento de carreira, o Romão muito mais agressivo, ofensivo que o Raul. Então nós prendíamos o Raul para ele fazer essa iniciação com 3. E aí abríamos pelo lado direito do Raul um jogador extremamente atacante de beirada, de corredor de linha de campo, que na maioria das vezes era o Emerson Negueba, que é um jogador de mais assim, de 1 contra 1 em velocidade. É um jogador que não tinha uma certa dificuldade para jogar por dentro. E aí nós mantínhamos por dentro, que era o meia, o Rafael Longini, nós tínhamos lá o Anselmo Ramon, nós tínhamos lá o outro jogador que também poderia fazer esse jogo por 3 por dentro, e também criamos bastante ali jogando com o CRB. Agora, Daniel, falando ainda sobre essa questão da organização ofensiva, a gente observava, né, analisando as suas equipes, que
você busca ter um preenchimento da grande área muito denso, né? Com muita gente, né? No mínimo 3 opções, né? Muitas vezes nesse seu trabalho no Guarani, os laterais, né? A bola estava no lado esquerdo, lateral oposto, fechando lá na segunda trave. Como é que era esse processo, né, de estruturação desse terço final do seu trabalho, né? Você busca mostrar os caminhos aos jogadores e dar autonomia para eles escolherem, ou você deixa um pouco mais livre, mais intuitivo para que o talento prevaleça? Eu acho que nós temos que ter uma mescla. Dentro do nosso treinamento, e isso até o meu auxiliar também, que chama Daniel, inclusive, e faz muito esse trabalho mais dessa parte ofensiva, porque dentro do processo não dá para o treinador controlar todos os momentos do jogo, todos os processos. Então nós temos que também delegar a função, por isso que nós temos que ter pessoas competentes trabalhando sempre ao nosso lado. Então, nesse processo ofensivo, o Daniel tem uma característica muito importante, porque nós temos que dar a liberdade para o talento virar à tona, mas também nós temos que determinar algumas situações, e principalmente esse preenchimento de área, principalmente quando há uma construção ofensiva pelos lados do campo, eles já têm um pré-posicionamento definido em treinamento, né? É um posicionamento já pré-determinado, né, para eles, e por isso que nós temos 3, 4, em alguns momentos até 5, com a chegada até de mais um volante surpresa dentro da área, mas há uma pré-determinação de posicionamento. É lógico que dentro do jogo, esse posicionamento ele se altera, né, pela dinâmica da partida, que também pode acontecer. Os jogadores eles não são robôs, mas dentro do processo tem que haver uma determinação de ocupação de espaço, até para que haja uma cobrança em cima do trabalho, daquele trabalho que é feito durante a semana, dentro do dia a dia, e não fique somente na questão do vamos, porque se a gente ficar só vamos atacar, e não pré-determinar algumas situações de posicionamento, de triangulações, de ultrapassagens, depois fica muito no intuitivo, e na minha opinião não é por aí que a gente tem que fazer as coisas hoje dentro do futebol. Professor, queria falar agora de uma posição em específica que o senhor, quando atuou próximo a ela, né? Que seria ali, digamos, do 10, do meia de criação. O senhor, ao longo da carreira, trabalhou muito com meias de muita movimentação ali, de muita influência no jogo, né? Com Longini, trabalhou com Regis, trabalhou com Diego Souza, né? Eu queria saber, o Ítalo, né? No Confiança também. Eu queria saber que o senhor falasse um pouco, dissertasse um pouco sobre a posição em si, que é uma posição um pouco mais escassa devido a diversos fatores do futebol atual, e sobre como encaixar esse jogador no modelo de jogo do senhor, para que ele seja um cara que seja extremamente determinante com e sem a bola, né? Que a gente sabe que o futebol é jogado com e sem a bola. Então, como é que o senhor trabalha com esse tipo de atleta? Olha, primeiro que esse tipo de atleta, quando você encontra ele no clube que você está trabalhando, você tem que tratar ele muito bem. Botar numa caixinha, né? Porque como você disse, hoje está escasso esse atleta. É muito difícil você encontrar. E quando você tem que tratá-lo muito bem e tentar extrair tudo de melhor dele. Você citou 2 atletas que trabalharam conosco recentemente, né? O Longini e o Regis, que foram 2 atletas que, quando nós chegamos, tanto no Guarani quanto no CRB, estavam extremamente em baixa, muito em baixa. O Regis, por ter tido aquela situação de Covid, não ter se encontrado dentro do Campeonato Paulista, naquela ocasião o Andrigo era o titular da posição, o Regis era o reserva e não estava num bom momento no Guarani. E no CRB a mesma coisa com o Rafael Longini. O Rafael Longini também estava figurando fora da titularidade, era um atleta que havia muita cobrança em cima dele, alguns questionamentos, inclusive até de uma possível dispensa. E nós tratamos esses 2 atletas, primeiramente com muito profissionalismo, mas fazendo com que eles entendessem aquilo que a gente precisava que eles tinham que fazer.
primeira coisa, nós não estávamos ali para ensinar nenhum deles, estou falando especificamente desses dois, mas nenhum outro atleta. Não estou ali para ensinar ninguém a jogar futebol. Eu estou ali para tentar ajudá-los a potencializar aquilo que eles têm de melhor, o talento deles. Então, assim, através de um posicionamento, através de um posicionamento ofensivo, através de um posicionamento defensivo, a gente vai conseguir extrair o máximo desse atleta. E eles entenderem também que é a grande dificuldade, que no momento defensivo, onde nós não estamos com a bola, eles também têm que contribuir de alguma forma com o processo. Porque hoje, dentro de um jogo de futebol tão competitivo, tão intenso como é uma partida de futebol, você não pode ter um atleta que não contribua com nenhuma função dentro do aspecto defensivo. Não estou falando que o atleta, um atacante, um meia, tem que ir lá dentro da grande área defender. Lógico, se ele tiver que precisar ir lá em algum momento, ele tem que ir, mas ele tem que contribuir dentro do processo. E o Regis e o Longini entenderam isso com muita qualidade. Foram atletas que fizeram 2 Série Bs fantásticas, cada um na sua proporção. O Regis com muito mais destaque, porque o Guarani brigou pelo acesso, né? Mas o Longini, dentro do trabalho do CRB nessa última competição, talvez tenha sido o grande destaque do CRB, porque é um atleta que teve regularidade, e dentro dessa regularidade, com rendimento, gols, assistências, e nós conseguimos resgatar esse atleta dentro do processo, que ele não perdesse a sua grande característica, que era criação, ataque e ofensividade, mas que no momento defensivo ele também precisava ter o comprometimento com a equipe, porque senão fica muito difícil dentro do cenário do futebol atual. Professor, o senhor falou sobre a questão de potencializar o atleta, né? Eu acredito que um dos principais desafios do treinador, além da questão do vestiário, das relações interpessoais, se dá na planificação dos 11, né, por exemplo, né? Como é para você esse desafio, né, de você caracterizar cada posição, você observar quais são as melhores combinações para que o equilíbrio na sua equipe prevaleça e você possa ter uma equipe uniforme? Como é que você busca fazer isso? Tanto no início da temporada, tendo ao seu dispor a montagem do elenco, e também quando chega numa reta final, por exemplo, como no CRB, num momento de recuperação, de pressão, a equipe na zona de rebaixamento. Como é que você faz essa análise, essa planificação do elenco para que tenha um melhor equilíbrio e a equipe consiga traduzir as suas ideias no campo? Bom, primeiro assim, nós temos que ter um conhecimento dos atletas. Hoje acho que acompanhar futebol é fundamental, né? Nós estamos aí com o início da temporada, né? Os estaduais começando aí durante essa semana, inclusive. Então assistir futebol é fundamental. Você tem que ser um treinador que você tem que ter um conhecimento dos atletas, das características dos atletas, mesmo não tendo trabalhado diretamente com eles, por ter enfrentado ou por ter assistido eles jogando. Então isso é fundamental, porque isso encurta o processo, que nem você está dizendo, na escolha dentro do seu modelo, porque eu tenho um modelo, talvez que eu acredito que seja o ideal na minha visão de futebol, mas se eu não tiver jogadores com as características para executar esse modelo, esse sistema, eu não vou conseguir. Então eu também tenho que me adaptar a isso. E dentro do cenário de futebol brasileiro, hoje, por exemplo, eu não estou trabalhando, mas eu estou procurando enxergar nos jogos que eu vejo esses atletas, para que quando eu assuma uma equipe, eu tenha já na minha mente um desenho de característica. Poxa, aquele grupo ali tem jogadores assim, que eu posso fazer uma saída de 3 com lateral, eu posso fazer com esse volante porque ele faz bem, eu posso ou não posso fazer uma saída de 3, eu posso adiantar meus laterais e fazer dois zagueiros e 2 volantes numa construção ofensiva. Então, pela característica dos atletas, esse mapeamento ele encurta muito o processo. E lógico, dentro dos treinamentos e principalmente nos jogos, você tem que ir moldando. O que está dando certo você vai melhorando, e aquilo que você começa a enxergar que não está andando, que está travado,
ou você faz a opção pela troca de uma peça e insiste um pouco mais dentro desse processo, ou então você tem que rever os seus conceitos para buscar uma nova situação. Pegando ainda um gancho, Popoto, só para não perder a deixa, existe espaço nessa planificação, professor, para ousadia? Ousadia em que sentido? Por exemplo, você observar que um jogador tem uma característica importante para ser zagueiro, ele é lateral, por exemplo, então ele pode atuar como zagueiro. Dentro do futebol brasileiro hoje, que a gente tem acompanhado, há espaço para que vocês consigam fazer essas adaptações sem terem aquela pressão externa muito grande? Como é que vocês lidam com isso, mesmo vocês enxergando isso? Às vezes a pressão externa não permite que vocês façam essas adaptaçõões, esses reposicionamentos, né, de atletas. Então, para complementar antes do professor falar, eu queria saber também, aproveitando o assunto, como, por exemplo, a comissão e a análise de desempenho, os analistas que estão dentro do clube que o senhor vai, influenciam e podem ajudar informações. Olha, eu acho que assim, a questão de colocar atletas em outras posições, eu acho fantástico. Acho fantástico. Dentro da minha visão de futebol. Só que para a realidade do futebol brasileiro, nós temos dificuldades para colocar isso em prática. Primeiro que há uma resistência externa muito grande, há uma rejeição, quando você faz algo novo, sempre há a rejeição dentro do futebol, ela é grande, e a questão que nós precisamos, o treinador brasileiro, ele precisa de resultado imediato, ele precisa de resultado na quarta, ele precisa de domingo, e às vezes para você tentar algo novo, você precisa de tempo, e tempo é uma coisa que hoje tem jogado contra os treinadores brasileiros. Eu estou falando talvez de um nível Série B para baixo, porque ainda na Série A se tem um pouco mais de tempo com alguns treinadores, mas na Série B para baixo o tempo aí são 3, 4, 5 rodadas no máximo, que se você não apresentar resultado, sua corda já está no pescoço, então você não tem como insistir numa situação e talvez lá na frente ela vai te dar resultado, ela vai dar certo, só que como o futebol como um todo, em muitos momentos você precisa de insistência. Você precisa repetir, aperfeiçoar, errar, consertar, errar de novo, consertar, para ter a hora que as coisas vão caminhar. Então, acho que isso é o grande problema que nós temos nesse processo de tentar colocar um lateral como zagueiro, um volante como zagueiro, talvez um zagueiro como lateral. A gente vê em alguns momentos, mas a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro ela joga contra em muitos momentos que você tenta fazer esse tipo de situação. E Douglas, o seu complemento agora me fugiu um pouco o questionamento, qual foi o quê? O quão importante é a comissão e a análise de desempenho dos clubes nesse tipo de situação, para o senhor chegar, porque assim, o senhor pode chegar e dizer, do que eu conheci, estudei o elenco, eu acredito que esse jogador X aqui, que é volante, ele pode desempenhar uma boa função como zagueiro. Vocês que estão aqui no dia a dia, vendo eles treinando, enxergam nele esse tipo de valência, essas coisas? Eu acho fundamental. Em todos os lugares onde eu trabalhei, nós temos que ter uma comissão técnica e todos os setores da comissão técnica trabalhar interligados. Porque, como você falou, quando você chega no clube, os analistas de desempenho da equipe, que são da casa, né, como a gente diz, eles têm muito mais informações do que você, de como aquele atleta já jogou, quais funções ele fez. Eu posso até chegar com uma ideia, como você diz, aquele jogador ali eu já vi ele fazendo zagueiro, ele já fez aqui, e o analista de desempenho ele vai me trazer essas informações que vão ser importantíssimas na construção de uma equipe, né, dessas características dos atletas. Essa interligação é fundamental. Uma comissão técnica hoje ela tem que trabalhar. Hoje, na minha comissão técnica, eu tenho um preparador físico, um auxiliar e um analista de desempenho que trabalham comigo.
pessoalmente, tá? Mas nós, em todos os clubes onde nós trabalhamos, o nosso trabalho ele é interligado com todos os profissionais que estejam no clube. Então, assim, a mesma importância que tem o meu auxiliar pessoal, que anda comigo nos clubes, o auxiliar técnico da casa do clube, ele vai ter também a mesma abertura de chegar, de dialogar, de estar aberto a questionamentos, a ideias, porque o treinador ele não é o dono da verdade. Ele não consegue enxergar tudo. E em muitos momentos, a visão de uma outra pessoa ao seu lado, ela pode clarear alguma situação para você que vai ser determinante para um processo de vitória, para um processo de uma construção de uma equipe. Então, assim, isso é fundamental e em todos os clubes onde eu passei, eu consegui fazer essa ligação muito bem, não só eu, como essa comissão técnica pessoal minha, e nós conseguimos sempre fazer um grande relacionamento em todos os lugares e conseguimos, né, como já foi dito, fazer um trabalho a longo prazo em todos os clubes onde nós passamos. Professor, a gente falou sobre a organização ofensiva e agora eu queria falar também sobre as transições. Analisando o seu trabalho, eu percebi que existem algumas orientações e eu gostaria que você também fosse o crivo, né? Dissesse para mim também se há essas indicações. Eu percebi que a sua equipe, quando rouba a bola, né, por exemplo, no campo de defesa, gosta de trocar de corredor, né, induzir o adversário para um lado para inverter essa bola e atacar do outro. Em outros momentos, quando recupera essa bola já mais próxima do gol, tenta já rapidamente definir, até mesmo no próprio lado da recuperação da bola. Como é que é para trabalhar isso no dia a dia de treino e para internalizar isso nos atletas, né, essa autonomia para o que eles devem escolher mais ou menos a depender do contexto do que o jogo oferecer? Bom, eu vejo que assim, a Série B do Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato que ela depende muito das transições, tá? Os jogos, eles têm muitas transições ofensivas, defensivas para quem perde essa bola, e então é um fator determinante, e vejo que é um fator extremamente importante que precisa ser muito bem trabalhado. E em todos os clubes onde nós passamos, e aí eu volto a outra pergunta do Douglas, com relação à análise de desempenho. Esse tipo de informação é extremamente importante para o trabalho da semana, porque essas transições, elas são orientadas, elas não são por acaso. Como você falou, em alguns momentos, é uma transição que vai buscar a mudança de corredor, a mudança de lado, como a gente poderia dizer, né, de ter roubado a bola pelo lado esquerdo e finalizar a jogada pelo lado direito numa transição ofensiva rápida. E em alguns momentos, manter o próprio corredor, dependendo de onde se rouba essa bola, já manter esse corredor para que você consiga mais rápido poder chegar a uma situação de definição. Então, assim, a análise de desempenho é fundamental para que a gente consiga passar essas orientações aos atletas e no tempo que nós tivermos à disposição, treiná-las. Como vamos fazer? Em alguns momentos, uma orientação num posicionamento dentro do próprio campo de treinamento. Em outros, com alguns estímulos de velocidade, com essa mudança de corredor, mas que nós temos que fazer com orientação, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Como todas as situações no jogo de futebol, eu acho que o futebol hoje eles têm se modernizado a cada ano, ele tem se aperfeiçoado a cada ano, e não dá para você ficar somente no intuitivo, não dá para você deixar a situação simplesmente pelo talento do jogador. As coisas precisam ser determinadas, orientadas, para que o próprio atleta também tenha condição de desempenhar o seu melhor. Eu acredito nisso piamente, que se o atleta tendo talento, ele já é bom. Se ele tiver talento, orientado e aperfeiçoado, ele vai ser ainda melhor. Não tenho dúvida disso. Professor, falando sobre essa questão aí agora que o senhor falou de organização, do jogador que tem talento bem orientado, eu queria falar um pouco de transição, mas não transição do jogo, mas transição de carreira, né?
Como a gente falou no começo, né, do programa, sobre a questão de jogadores jovens, de trabalho, eu queria que o senhor explicitasse um pouco melhor o seu trabalho com jogadores jovens, porque, como falou aqui no esporte, né, Fabrício, Caio, Neto Moura, recentemente no CRB o senhor trabalhou com o Fabinho, que passou pela base do São Paulo, com o Riquelme e outros jogadores também. Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa questão do trabalho com o jogador jovem, porque a gente sabe, acho que o senhor com certeza tem muito mais experiência para falar, que essa fase ali da saída da base e chegada no profissional talvez seja o processo mais vital da carreira dele. Muitos se perdem nesse caminho. Então como é que é isso? Olha, eu adoro trabalhar com a base, cara. Eu acho que o clube, quando tem uma categoria... Isso ajuda demais o treinador da equipe profissional. Demais, demais. Então, assim, para mim é um privilégio sempre trabalhar com a base. Como você falou, alguns atletas passaram pela minha mão, atletas que hoje estão aí trilhando o seu caminho com grande qualidade, né? Recentemente, citado aí pelo esporte, nós tivemos o Juba e o Mikael, que foram para o Confiança, possivelmente para não serem dispensados pelo esporte, porque não tinham espaço no profissional, e o Confiança acabou aparecendo ali para eles como talvez a oportunidade da vida, e esses atletas lá conosco, eles conseguiram mostrar o seu futebol e chamar novamente a atenção do esporte, né? O próprio Neto Moura também, tivemos uma passagem com ele, o próprio Fabinho no CRB, que apesar de ser já um pouco mais experiente, mas talvez viveu a sua melhor temporada no CRB, né? Foi um atacante que fez aí 8, 9 gols no campeonato, conseguiu se destacar. O próprio Riquelme, o David Brau, que é um outro meia lá que tem também muito jovem, que ganhou alguns minutos conosco. Agora, trabalhar com a base é um processo. Como todo jovem, às vezes se quer muitas coisas na rapidez, né? Tudo para ontem, mas às vezes as coisas não são assim. Então, é aquilo que eu falei, às vezes conviver com o profissional, treinar com o profissional e ganhando minutos, isso vai fazer com que esse atleta ganhe uma bagagem, e daqui a pouco ele está pronto para assumir a titularidade. Mas em alguns momentos isso não acontece, né? E nós temos que saber lidar com esses atletas, mostrar para eles esse tipo de situação, porque foi uma situação também que eu passei, né, como um jovem querendo ser um atleta profissional, ser um jogador de futebol, e tudo a seu tempo. Isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, porque foi pro profissional, não jogou bem, a crítica, a cobrança, ela é muito pesada, e em alguns momentos alguns atletas são queimados porque na verdade eles não estavam preparados para aquela oportunidade, precisavam de um pouco mais, porque cada um tem o seu tempo de maturação, e isso é que nós temos que respeitar. Agora, Daniel, você falou sobre esse trabalho da base, né? Trabalhar com jogadores da base, e eu queria saber de você como é que é a sua metodologia de trabalho, né? A periodização do treino, como é que funciona o Daniel, claro, num contexto de pré-temporada, onde se tem mais tempo para trabalhar, também num contexto quando você já chega no decorrer das competições. Olha, eu prezo muito pela organização de tudo, tá? No planejamento, independente se é por uma pré-temporada ou por um clube no meio de uma competição, nós temos que ser muito organizados. Então, assim, o trabalho de criação daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja que a nossa equipe jogue, ele começa semanas antes, né, na preparação, no desenvolvimento de treinamentos. Então, assim, essa criação de treinamentos, ela é fundamental, sempre com a ideia voltada para aquilo que você quer que a equipe desenvolva, e não somente criar um treinamento por criar. Dar um treinamento, cumprir o protocolo. Então, tem aquele caderninho pronto já padronizado que às vezes nem se aplica ao elenco, né?
Então dessa forma a gente descarta isso daí. Então, assim, por isso, e a organização ela passa muito pela comissão técnica. Então, assim, o sentar, produzir, sempre uma semana antes, fazer reuniões, conversar sobre o planejamento da semana, desenvolver toda a semana de trabalho é fundamental para que você nos jogos consiga ter êxito, não ser somente chegar aqui, aquilo que a gente falou, pegar o caderninho, hoje eu vou fazer isso aqui, joga lá no campo. Não, o treinamento de hoje ele tem que ser feito, hoje, por exemplo, é uma quinta-feira, esse trabalho de quinta, no domingo ele está pronto, né? Ele está pronto, nós vamos, lógico, algumas mudanças elas podem acontecer porque problemas acontecem durante a semana, mas a ideia do jogo, para o treinamento, ela já está montada, ela já está pronta. Então, assim, eu não abro mão disso, a minha comissão técnica já sabe como que é o processo, o pessoal que trabalha dentro do clube também entende esse tipo de situação, e eu não tive nenhum problema em nenhum dos clubes onde eu passei para trabalhar dessa forma. E acho que isso é fundamental para um bom desenvolvimento de trabalho. Agora, Daniel, você, ainda falando sobre a metodologia, você tem uma abordagem analítica, você insere a abordagem analítica, é uma abordagem mais sistêmica, utiliza a periodização tática. Como é que você trabalha nesse concerne dessas três esferas? Você utiliza alguma dessas mesclas? Olha, eu acho que tudo é importante, eu acho que depende do contexto em que você está inserido. Eu vou colocar mais a forma analítica, entendeu? Mas se aquele contexto para mim não está nos ajudando, eu tenho que me refazer, eu tenho que procurar uma nova forma. Então, assim, eu não sou apegado a uma única maneira, eu acho que vai muito do contexto de onde a gente vai estar inserido, do processo de momento da temporada, talvez um momento de decisões, talvez um momento de jogos decisivos. Então, assim, você tem que trabalhar muito, deixando de lado essa parte, indo muito mais para uma parte psicológica, que talvez hoje no futebol a gente não use tanto, mas que, na minha opinião, o lado psicológico ele precisaria ser mais abordado dentro dos clubes, e isso, infelizmente, não acontece, porque o atleta ele não é uma máquina, ele é um ser humano, e nós estamos vendo a cada dia mais atletas tendo problemas nesse sentido, atletas que em alguns momentos começam a se destacar e não estão preparados para lidar com a mídia, com a pressão de ser um titular de uma equipe, de um padrão de uma Série B. No próprio CRB, nessa temporada, nós tínhamos lá um atleta que tinha alguns problemas por causa disso. É um atleta que não tinha uma estrutura familiar de base, que não tinha nada de estrutura, e de uma hora para outra passou a ser um atleta jogando nos 40 melhores times do país, convivendo com um salário mais alto. Mudança radical de vida, né? Então, assim, o futebol ele tem tantas áreas que precisam ser mais desenvolvidas, e que a gente, em muitos momentos, a gente não pode ficar só olhando uma situação e do outro lado tem uma situação tão importante, ou às vezes até mais, e a gente deixa de lado. Professor, o senhor falou ao longo do programa, né, sobre o estilo de jogo do senhor e muito sobre uma situação do senhor ser muito adaptável ao elenco que o senhor tem. Mas eu queria até transportar para o senhor, transferir também uma pergunta que eu fiz para o Dado Cavalcante semana passada, que é até onde o local, e aí no caso geograficamente, que o senhor está inserido, até onde isso influencia. Porque, por exemplo, montar uma equipe que tenta pressionar o adversário em algum local do Nordeste, por exemplo, aqui em Pernambuco, é diferente de fazer isso do que fazer em São Paulo, né? Porque aqui é um local mais quente, então a temperatura é diferente, outros contextos são diferentes, então até onde essa questão também geográfica e espacial do local influencia nisso também? Não, existem alguns pontos. Se a gente for falar da questão climática,
É lógico que o Nordeste, questão de pressionar, jogando no Nordeste às 4 horas da tarde, você vai ter mais dificuldades, né, do que jogar na região Sul, principalmente nesse momento. Eu moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Nós estamos vivendo aqui um momento de muita chuva, de uma temperatura agradável, então o clima ele não desgasta tanto o atleta dentro de uma partida de futebol. Então a região climática ela impacta nessa situação. Um outro fator que eu acho que é mais importante do que o fator clima é o cognitivo dos atletas. Eu acho que é fundamental para você conseguir colocar as suas ideias, os seus conceitos, a sua metodologia de trabalho, e isso, a região onde você está inserido, na minha visão, ela impacta, porque apesar do futebol ser um esporte que engloba todo o país, infelizmente, nós estamos lidando, eu estou falando dos jovens, jogadores mais jovens, que saem das categorias de base, e muitas vezes um atleta que sai de uma categoria de base do Nordeste, por exemplo, ele não tem tanto a instrução que deveria ter. E aí as bases da região Sul, das equipes do Sul, são mais estruturadas, no sentido de dar mais conteúdo a esses atletas. Então, isso eu acho que é uma dificuldade que nós enfrentamos, porque você vai passar uma instrução para o atleta, e eu já tive isso na prática. Eu conto até uma história. Eu quando cheguei no Confiança em 2019, isso é muito claro, eu cheguei para fazer uma palestra de jogo, e uma palestra de jogo visual, com vídeo, com marcações dos atletas, como vocês fazem, como vocês já viram. Sim. Centenas de análise tática. E eu fui preparado para isso e estava fazendo isso. Mas em um momento nos primeiros jogos ali, no segundo, terceiro jogo, eu comecei a perceber que, apesar de eu estar mostrando na imagem do atleta o que ele deveria fazer, a imagem dele de movimento, ele não estava entendendo aquilo que eu estava passando para ele. Você entendeu? Então, assim, era uma coisa muito mais complexa, porque ele não estava conseguindo se enxergar no visual do jogo. E aí eu tive que retroceder. Sabe para onde eu fui? Eu fui para a pranchetinha do botão. E a partir do momento que eu fui para a pranchetinha do botão, esse atleta, ele teve um crescimento absurdo dentro dos jogos. Então, assim, para você ver a questão cognitiva, né, de instrução, né, do atleta. Então, acho que isso é um problema que a gente enfrenta, principalmente quando a gente vai para clubes com menos estrutura, de uma região mais sofrida. Isso é uma coisa que a gente tem que se adaptar a isso, tem que se adaptar. Inclusive, esse atleta foi um dos destaques do Sampaio Corrêa, entendeu? Nessa Série B. Então, assim, é um atleta que tem muito potencial, mas que naquela oportunidade tinha dificuldade. Então, são situações que nós temos que procurar nos moldar de acordo com a realidade que a gente tem. A importância da pedagogia, né? Que não é um professor à toa, né? Vocês, como treinadores, vocês têm que ter essa distinção dos níveis diferentes de cognição que cada atleta tem, como se fosse uma sala de aula, né? O vestiário para vocês é uma sala de aula onde vocês vão tentar explicar ao máximo para esse atleta absorver o que vocês procuram. E, professor, falando sobre bola parada, né? Eu acho que é um tema interessante para a gente tratar. Suas equipes... muito, né? Bola parada define jogo, né? E muito, né? Numa Série B, então, um campeonato muito nivelado. E pude perceber que as suas equipes têm alguns comportamentos, né? Na bola parada defensiva, por exemplo, suas equipes em alguns momentos marcam de forma predominantemente individual. E aí eu queria saber o porquê dessa escolha. E também na bola parada ofensiva, falando de escanteio, você busca em alguns momentos ter muitos atletas próximos da primeira trave ou da segunda trave. E também queria que você explicasse o porquê dessas estratégias. Bom, primeiro, vamos lá para a bola. Eu acho a bola parada
fundamental hoje. E acho que as condições não nos deixam, talvez, mas acho que bola parada teria que ter um treinador específico para bola parada somente. Porque de tão decisiva, e na minha opinião, ela é dentro dos jogos. Vamos lá, bola parada ofensiva. Passa novamente pela avaliação da análise de desempenho, de onde o adversário ele é mais forte na bola parada. Então, assim, nós vamos povoar em determinados momentos e tentar agredir mais onde é a fragilidade do adversário dentro do posicionamento de bola parada defensiva do adversário. Primeiro pau, no segundo pau, uma bola mais centralizada, ou então uma jogada curta, e aí nós vamos destrinchar, né, dentro daquela questão de organização, vamos destrinchar a bola parada do adversário para depois levar à prática, para ver o que nós vamos fazer. Se vai ser uma bola direta, se vai ser uma jogada curta, se vai ser uma jogada de rebote, onde é a fragilidade que o adversário ele nos proporciona. Então, no nosso trabalho, a gente procura se moldar de acordo com o posicionamento do adversário a bola parada ofensiva. Mas, lembrando sempre que ter um cobrador de bola parada é fundamental, e na montagem de um elenco, se você puder fazer a aquisição de um atleta com esse perfil, é extremamente útil para o seu trabalho, para que também as jogadas ofensivas elas saiam com qualidade. Defensivamente, eu já fiz marcação por zona, eu já fiz marcação mista, e como você falou, agora no CRB, eu parti mais para uma marcação individual, predominantemente individual. O porquê que eu fiz isso? Porque nós chegamos num ponto, quando nós assumimos o CRB, se eu não estiver enganado, foram 7 jogos, né, era na 7ª rodada, o CRB já tinha sofrido 15 gols, e na sua maioria gols oriundos de bola parada. E no início do nosso trabalho, dando sequência ao que já vinha sendo feito, porque também a gente não tinha tempo para mexer de uma forma completa, nós tínhamos que atacar aquilo que a gente achava que era fundamental, e a bola parada nós tentamos continuar o jeito que estávamos fazendo, de um posicionamento por zona, e somente 2 atletas marcando na individual. Tentamos aperfeiçoar esse tipo de situação, só que infelizmente não surtiu efeito, e aí nós resolvemos atacar a marcação individual, que era uma situação que algumas equipes no passado se fazia muito, né, a marcação individualista, mas que se deixou de fazer um pouco, mas que agora tem voltado. Algumas equipes já têm voltado a trabalhar de uma forma mais individualizada, né, dentro do futebol brasileiro exclusivamente. Porque eu acho que individualizar, a gente passa mais responsabilidade para o atleta. Porque quando você faz uma marcação por zona, fica aquela situação de era você que tinha que ir, era você que tinha que ir, era o outro que tinha que ir. Fica uma situação meio que um empurra para o outro. E quando a gente precisa atacar para resolver o problema, se eu marco o Douglas, eu vou com o Douglas até o final, entendeu? Então, assim, a minha responsabilidade é o Douglas. Então, assim, eu quis passar muito mais responsabilidade aos atletas e resolver o problema, e conseguimos, né? O número de gols sofridos, ele caiu absurdamente, mas é aquilo que eu falo, vai também da característica dos atletas, do trabalho. Volto a dizer, a bola parada para mim é determinante. Eu acho que tem que se trabalhar muito bola parada, ofensiva e defensiva. Tem dias da semana, se a gente pode trabalhar vários dias da semana, um pouquinho cada dia, vamos trabalhar um pouquinho cada dia de bola parada, porque é uma situação que hoje decide jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Professor, e agora, viu que o senhor falou sobre essa questão defensiva, né, marcação mista, zona, individual, eu queria até expandir essa fala do senhor para além da bola parada, no momento defensivo mesmo do jogo, né, para a fase defensiva. Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre como o senhor gosta que as suas equipes gostam de marcar, alguns gatilhos que a sua equipe tem a defender, né, gatilhos
de pressão e afins, e explicar sempre as principais vantagens que pode ter de uma para outra. Por exemplo, a individual, como o senhor disse, entra muito também uma questão física, né? Você passar o jogo todo acompanhando um jogador é um desgaste físico imenso. Uma marcação zonal, ela exige talvez um nível de concentração muito alto. Não que a marcação individual não tenha, também existe. Você ficar acompanhando o jogador, você está muito concentrado. Mas na zonal, acho que você termina não reparando não apenas na sua zona, né, mas nas zonas ao redor. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso e como o senhor treina suas equipes para aperfeiçoá-las defensivamente. Olha, o trabalho tático, para mim, defensivo, principalmente nos ajustes de posicionamento, ele é fundamental no aspecto defensivo, tá? Na questão de compactação, de balanço de linha de um lado para o outro, que as minhas equipes, e aí estou confidencializando, né? Os gatilhos geralmente acontecem em cima quando a bola chega no lateral adversário, tá? Que aí é um momento de pressão, e nesse momento de pressão toda a equipe tem que balançar para o lado da bola, né? Deixando sempre o lateral ou o extremo do lado oposto com mais liberdade, porque a bola está 50 metros deles, e então assim a chance dessa bola ser alternada é muito pequena. Então assim, esses gatilhos são importantes, mas a questão do posicionamento ela é fundamental. Eu já tive equipes, o Sport trabalhou um período em 2016 ou 2017, não me recordo assim agora de cabeça, mas era uma marcação mais zonal, uma marcação mais posicionada, não tão individualizada. Eu vejo que a Série A ela te dá mais condições de fazer uma marcação mais posicionada, uma marcação mais posicionada, demais pelo setor, né, de ocupação de espaço, também pela qualidade dos atletas. Quando a gente vai para o mercado, que é o mercado que eu tenho atuado mais, que é o mercado da Série B, eu tenho gostado e fiz mais isso dentro do Guarani e do próprio CRB, de uma marcação mais individualizada. Agora, isso não é aquela marcação que o volante vai sair, vai lá na posição do centroavante acompanhar o marcador, entendeu? Não é isso. É encaixada no setor, né? No setor. É ele ter alvos de marcação dentro do setor dele, entendeu? É lógico que ele não vai pegar o lateral direito e ir lá pro lado esquerdo porque tá acompanhando. Isso aí é pelado, não é isso. É ter o jogador dentro do setor dele, ele ter o alvo de marcação dele dentro daquele setor, ele sabe qual é o alvo dele, e dentro daquele setor o jogador dele não pode estar atuando. Então nós temos trabalhado dessa forma nessas últimas duas equipes. Acho que de uma maneira geral conseguimos neutralizar bem os adversários. É lógico que 100% e sempre você não vai conseguir, mas eu acho que dentro da característica do atleta, do cognitivo, da parte de trabalho, de uma resposta mais imediata, porque nós precisamos de resultado imediato, eu acho que a marcação individualizada nesse contexto que eu estou colocando para vocês, eu acho que ela surte um efeito mais rápido, porque a outra, mais posicionada, mais setorizada, leva mais tempo. Precisaria de tempo para trabalhar, de aperfeiçoar. E tempo, infelizmente, é uma coisa que o treinador brasileiro, na maioria das vezes, ele não tem para fazer. Acho que um tema também bacana, pegando como esse gancho, né, da organização defensiva, professor, como é que é também para você trabalhar as zonas de intersecção, né, de atuação dos atletas, né? Como é que qual é o comando, né? Quem fica responsável por quem? Por exemplo, você naturalmente divide o campo em zonas, né? Para que os atletas façam essa marcação mais pressionada, né? E vai ter zonas que vai ter o zagueiro e o volante. E aí, como é que faz para direcionar, orientar o atleta em quem deve marcar quem nessa zona, vamos dizer assim, do apagão, né? Vai muito da questão do posicionamento do adversário, tá? Nós, geralmente, a gente faz uma marcação no campo, e eu gosto disso. Nas minhas equipes, geralmente, eu faço isso com elas. Nós passamos a marcar mais pressionado e de uma forma mais compacta a partir da zona intermediária do campo, né? Então, onde
a bola está ali naquela zona intermediária, o portador da bola ele tem que ter pressão, porque se não tiver, ele vai encontrar um passe, e esse passe ele vai ser perigoso. Ele vai ser um passe que já vai chegar próximo de uma zona de definição. Por isso que eu gosto sempre das minhas equipes, para não ter esse conflito de marcação, principalmente porque nós marcamos de uma forma individualizada no setor, e zagueiros e volantes, por exemplo, trabalham muito próximos. Então essa troca de marcação, ela tem que acontecer de uma maneira mais sincronizada. É lógico que em alguns momentos, reconheço isso, não dá para trocar. E aí, num curto espaço de tempo, se tem que ir até o final, tá? Mas, de uma maneira geral, eu gosto muito que as minhas equipes sejam mais comunicativas. Equipe que não se comunica, não tem como você fazer nenhum tipo de marcação. Não tem como, porque o futebol ele precisa de comunicação, e essas trocas de marcações, elas são fundamentais para que se mantenha um desenho tático, porque senão vai acontecer muito isso que eu estou falando, que dentro de uma partida de futebol acontece. O zagueiro em algum momento deu uma passadinha na frente do volante, o volante encaixou mais por trás, preencheu o espaço porque teve que sair, mas o ideal é sempre que se mantenham os seus setores, se mantenha o seu posicionamento, cada um respeitando a sua posição. Professor, só queria voltar um pouco para o ataque agora, porque o senhor falou muito de defesa, falou muito sobre espaço, né, na defesa, e para mim futebol ele é muito justamente isso. Futebol para mim é um jogo de espaços, de ganhar e conquistar espaços, seja no ataque, seja na defesa. Quem detém o espaço detém o controle do jogo para mim. E para mim é muito importante o ataque justamente conseguir gerar esses espaços. Eu queria que o senhor explicitasse algumas formas de como suas equipes conquistam esses espaços, abrem espaços dentro do campo. Por exemplo, questão do terceiro homem, né, que até explicando aí o pessoal, seria um jogador atrair a marcação de outro com uma movimentação e abrir um espaço ali. Por exemplo, um ponta corre para a linha de fundo, o lateral acompanha ele e ali abre um espaço que o outro jogador pode ocupar, ou o cara pode conduzir, entre várias outras situações. Como é que o senhor trabalha isso? Olha, isso é um processo de dia a dia. Eu trabalho com os atletas e falo, uma das coisas que eu falo para eles assim, eles não podem correr na mesma direção, não podem correr. Então, por exemplo, como você citou, se um desses três atletas corre para o fundo, o outro tem que correr para a bola no pé. E muitas vezes eles correm na mesma direção e esse jogo acaba sendo um jogo eles ocupam o mesmo espaço, que é o que você está falando, de todos. Se a gente conseguir ocupar melhor o espaço, consequentemente se cria melhor as jogadas ofensivas. Eu tenho comigo aqui na cabeça, e a gente vem falando, de uma das situações para levar para uma próxima equipe, talvez, é tentar fazer algo diferente, de não ter mais os dois homens de beirada, sabe? De voltar a trabalhar, quem sabe, com 2 meses de criação por dentro, como se era antigamente. Talvez isso vai dar uma superioridade numérica num espaço de meio campo, que eu enxergo que o espaço do meio campo ele é fundamental para você ter o controle do jogo, além, lógico, de ter a bola. Claro. Na minha visão, assim, eu concordo em algumas coisas quando você fala que assim, disputar o espaço, quem tem o espaço talvez tenha mais o controle do jogo. Eu penso um pouco diferente, porque eu acho que quem tem a bola é quem tem o controle do jogo. Então, principalmente se for uma equipe que saiba o que fazer com a bola, né? Então, se você for uma equipe que saiba o que fazer com a bola, tenha boas movimentações, tenha boas ideias de jogo, consequentemente você vai conseguir vencer os duelos. E aí eu concordo plenamente com você, porque eu acho que o jogo ele é um duelo em tudo, na disputa pelo espaço, nos confrontos individuais, em tudo. Então, assim, quanto mais confrontos você estiver vencendo, acredito que você vai ter a sua chance bem aumentada de ter êxito dentro do jogo. Daniel, as últimas perguntas para liberar você, que a gente já está aí com um pouco mais de 1 hora de bate-papo aqui, de conversa, que eu acho que o torcedor que está acompanhando papo aqui... Bom passa rápido, né? Papo bom, a coisa... Passa rápido. E acredito muito que a galera está curtindo bastante, então deixa o like aqui, se inscrevam no canal para curtir esses e outros papos que a gente tem aqui no Campo Fala. E eu gostaria de falar sobre a
a questão da tua leitura de jogo no intervalo, né, Daniel? Que eu acho que é um momento onde o treinador hoje, no futebol, tem esse espaço para conversar com o seu atleta, né? Sem aquele barulho, sem aquela agitação. Por mais que não seja os 15 minutos, eu acho que ali uns 5, 10 minutos você consegue falar com o seu atleta. E aí, quais são as orientações, né? Como é que é essa sua abordagem com o atleta? Você utiliza campinho? Você vai na base da oratória? O teu analista, ele faz alguma intervenção, traz vídeos? Como é que funciona esse intervalo de jogo para que você possa corrigir uma rota ou até mesmo buscar atacar um ponto frágil do adversário? Bom, depende um pouco da questão de logística, né, do estádio, se o estádio te possibilita isso, mas nós tínhamos dentro do CRB já colocado em prática, sempre que possível, se tivermos algumas imagens daquilo que a gente quer mostrar, sempre a gente procura fazer, mas infelizmente em alguns estádios isso não é possibilitado, né? Não tem pela questão da logística, né, de subir, descer, não dá tempo de fazer todo o processo, mas a dinâmica de cronometragem aí do meu vestiário, geralmente eu dou de 5 a 6 minutos ali para os jogadores darem uma respirada, e nesse tempo eu estou em conversa com a comissão técnica em cima da avaliação do que eles estão achando, dos analistas de desempenho. Quando tem imagens, são mostradas ali para mim já de uma forma mais particular, e depois a gente parte para a execução. Seria com o campinho ou com imagens visuais, passar aos atletas de uma maneira muito rápida e objetiva. Porque você tem que procurar atacar o seu problema e não ficar se preocupando com perfumaria, né? Minúsculas, que não vão te levar a nada. Então, assim, é uma correção de um posicionamento, é um alerta talvez de bola parada, talvez erros que estão acontecendo, de ter mais atenção, de mudar alguma marcação dentro do jogo, uma ocupação de espaço, como foi dito aqui, na disputa pelo momento ofensivo ali de um atleta, de um beirada, vir ocupar um espaço mais por dentro, um jogador de dentro, e buscar um espaço de dentro para fora numa bola mais em profundidade. Então são situações que a gente tenta interceder, mas o tempo é muito curto, passa sempre muito rápido, mas de uma forma simples e objetiva a gente tenta atender ao que a gente precisa. Popoto, a última para a gente encerrar. Eu queria que o professor falasse agora sobre, não vou nem dizer futuro, né? Essa é uma pergunta muito batida, mas eu vou colocar uma pergunta batida que são inspirações e estudo. O senhor fez o curso da CBF, né? Se eu não me engano, você estava fazendo o curso da CBF. Para além do curso da CBF, outras formas que o senhor estuda, e além disso as inspirações do senhor, não só em cenário de futebol mundial, mas talvez assim, claro que o Brasil está inserido no mundo, obviamente, mas importante, né? Nacional, importante citar, né, que o Brasil está inserido no mundo. Mas em cenário brasileiro e até da América Latina, né? A gente tem vários treinadores históricos aqui na América Latina, então quem o senhor se identifica mais? Olha, eu gosto de assistir muito futebol. Assisto os campeonatos europeus, né? Premier League, gosto de campeonato italiano, quando posso assisto. Não sou um cara que, assim, todo final de semana eu assisto esses jogos, né? Agora estou mais de folga, também não está tendo muito, mas quando posso assisto, tá? Mas os campeonatos locais, nacionais, eu dou mais atenção a eles, tá? Porque eu acho que eu tenho que estar mais atualizado com a realidade do meu mercado. Não que o mercado europeu não seja importante, não seja interessante, pelo contrário, tem muita coisa boa, muita coisa que você pode tentar colocar para a sua prática quando você estiver atuando aqui no Brasil, que pode ser inserida, coisas interessantes, mas dentro da realidade do futebol brasileiro eu busco estar mais focado nesse contexto, tá? de futebol local. E assim, eu sou um treinador graduado na licença PRO da CBF, que é o
a formação mais alta que existe no país, e sempre a gente procura se aperfeiçoar, a gente procura estar vendo o que, conversando com outros treinadores. Eu vejo que hoje no Brasil, e olhando muito esse mercado nacional, que é o que eu mais vou a fundo olhar, eu gosto muito do trabalho do Abel do Palmeiras, gosto mesmo, acho que é um trabalho extremamente interessante. Gosto muito do trabalho do Fernando Diniz. Muito bom. E, inclusive, fui jogador do Fernando Diniz na época de Audax em São Paulo, então eu conheço a forma como ele trabalha, né, os conceitos dele. Então, assim, é uma coisa bem interessante, bem legal de se ver, e principalmente quando ele consegue ter o rendimento como o Fluminense atualmente, ou no campeonato passado estava tendo. Então é um time bem legal de se ver, e você vê coisas novas, diferentes. E o Abel no Palmeiras, talvez também pela qualidade que o seu elenco tem, vem fazendo um grande trabalho. Eu gosto de assistir, gosto de ver, sempre que tem situações. Nós tivemos uma palestra recentemente em umas situações aí da CBF, do próprio Abel, né, que se propôs a mostrar um pouco do trabalho dele, do que faz, como isso acontece também com outros treinadores, o Cuca, o Renato, outros treinadores também fizeram, que eu acho que é uma coisa extremamente interessante de você ver como que os outros treinadores eles atuam na prática. Lógico que é uma coisa mais fechada, porque é uma coisa privativa, não é uma coisa aberta para todos, mas assim, é extremamente interessante, extremamente interessante. Eu acho que essa troca de informações é fundamental pro engrandecimento do futebol local, sabe? A gente está num momento de tantas cobranças, principalmente em cima dos treinadores brasileiros, e nós temos que dar a nossa resposta. Nossa resposta tem que ser com trabalho, com dedicação, com estudo, buscando sempre coisas novas, coisas diferentes, e buscar novamente o nosso espaço que o futebol, o treinador brasileiro acabou perdido. Com tudo aquilo que os treinadores aí estão buscando, nós logo vamos conseguir nos colocar de novo na primeira prateleira, né? Porque a gente tem sido tão cobrado, e trabalho com certeza, eu acredito que não vai faltar. Então, gente, a gente vai chegando ao final aqui do Campo Fala, de edição número 9. Professor, o senhor falou sobre futebol europeu. Tem acompanhado o menino Joelton? Você estava na comissão, né? Quando ele surgiu, né? Rapaz, eu fiquei muito tempo trabalhando com o Joelton. O Joelton não era nem relacionado, que é o que eu falo da preparação de um atleta de base de um clube. O Joelton era um atleta que fazia complemento do grupo profissional, e na maioria das vezes ele não ia para a relação. Então ele ficava treinando os treinamentos não relacionados. Quem dirigia os treinamentos não relacionados, o Eduardo Batista era o treinador principal, né, do esporte, e eu era o treinador da casa, e quem executava o trabalho para não relacionados. E o Joelito sempre foi um atleta que foi muito comprometido com tudo, sabe? Um atleta que sempre procurou treinar muito ao máximo, de buscar conteúdo, sabe? Prestava atenção nas orientações, de busca de espaço, de domínio. O Joelito tinha uma dificuldade de dominar a bola de costa para o zagueiro. Então, assim, se treinava muito isso, esse domínio, esse giro com o zagueiro nas costas, principalmente porque naquela oportunidade ele ainda era um centroavante, né? Ele era um homem de gol, então se treinava muito isso com ele. Eu acho que ele está colhendo os frutos, né, desse esforço que ele teve, dessa preparação que ele teve, e está muito bem. E conseguiu se adaptar. A gente volta àquele tema, né, que nós conversamos aqui. Será que no Brasil nós conseguiríamos pegar um centroavante e trazer ele para jogar no meio-campo? Difícil, né? Entendeu? É difícil, é complicado. Será que a gente conseguiria trazer um centroavante, um centroavante grande, alto, que não tem tanta mobilidade num espaço curto, né? Numa mudança de direção curta? Será que a gente conseguiria trazer esse cara de uma hora para outra para trazer ele para ser um segundo volante, terceiro volante, um jogador de meio campo, em qualquer função que ele execute? Talvez o Brasil, nós teríamos muita dificuldade em cima disso. Ou o treinador que viesse a fazer uma situação como essa e
E no primeiro momento, se ela não funcionar, esse treinador, ele talvez seria execrado aí pela mídia, pela imprensa, né, pela torcida, pelo contexto geral. Que eu falo que o futebol brasileiro, ele não te dá essa oportunidade de talvez insistir, como talvez o treinador dele insistiu ali, viu, pôs um pouquinho, tirou, pôs um pouquinho, daqui a pouco foi, ele assumiu essa nova função e hoje tá aí, né, dominando a posição aí na Premier League lá. Tá dominando e a gente espera que vista a amarelinha para representar o nosso país, Pernambuco. Então, gente, bate-papo de alto nível, cara. Eu acho que todo mundo que assistiu, chegou até aqui, chegou até o final, curtiu demais esse bate-papo com o Daniel Paulista. Sigam aí o Daniel Paulista nas redes sociais, tá aqui o arroba dele, né? Arroba Daniel Paulista 05, o volantaço que jogava de cabeça erguida, aquele gol contra o Vasco, hein? Quem não gritou, amigo, aqui em Pernambuco, porque não tinha voz. Popoto mesmo gritou lá de Candeias, que eu escutei aqui em Camaragibe. Não espalha não, não espalha não. Então, Daniel, muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui no Campo Fala. Uma participação de altíssimo nível, onde a gente pôde debater o futebol brasileiro, as suas ideias. E, claro, expor para quem gosta de ouvir falar sobre o jogo. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade, foi um papo super bacana, estou à disposição. E depois, se tiver, me marca aí que a gente também divulga aí na nossa rede social aí esse papo, para todo mundo que gosta e poder acompanhar. Valeu, Popoto. Bate-papo alto nível, hein? Pô, cara, eu tô ficando mal acostumado, bicho. Essa conversa top, né? Toda semana aqui, mais um professor. E é isso, cara. Espero que todo mundo que esteja ouvindo, que chegou até aqui, tenha gostado. Então, gente, a gente vai chegando ao final. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor nordestino. Campo Fala vai ficando por aqui. Na próxima semana tem mais. Até a próxima e tchau, tchau!